Sem dúvida, poucos habitantes do abismo se igualam no horror que evocam ou na hediondez de suas formas a majestade corrupta do Lorde Sem Face. Na escuridão que envolve seu reino, ele mantém a corte sobre as massas brilhantes, os lodos que ele mesmo gera. Joey Blacks é considerado uma figura menor na hierarquia abissal, chamado pejorativamente de Senhor do Nada por seus pares. No entanto, o lamaçal imundo de escuridão total, que é esse demônio perturbador, é também um poder definido por avanços incrementais, um ser cuja maldade flui lenta, mas inexoravelmente em direção a um fim indescritível e preocupante. Os horrores que o abismo despeja são incontáveis, e não há limite que restrinja as formas inquietantes que seus descendentes, os demônios, podem assumir. Facilmente, o mestre mais nojento a reivindicar domínio é a criatura conhecida como Joey Blacks, aquele que desliza, o inominável, o brilhante, a escuridão indescritível e o astuto dos humores mais sujos. Joey Blacks é uma mancha escura no abismo, um monstro horrível cuja forma e aura são repulsivas e cuja mente não se conforma com nenhuma expectativa. O sem forma é horrível até mesmo para seus pares, os lordes do abismo, que o consideram o mestre do nada. Porém, por trás da zombaria e da rejeição insensível dos lordes, reside um medo genuíno. Joey Blacks é inescrutável, estranho e alienígena, mesmo para os padrões demoníacos. A maior força de Joey Blacks reside na facilidade com que os outros julgam mal seu poder. Quase todos os demonologistas o classificam entre os menos poderosos Lordes Demônios, uma figura menor que, se for discutida, é incluída como nota de rodapé, um mero inimigo de sua arquirrival, a inchada Zuggtmoy, senhora dos fungos e podridão. Interessantemente, Joey Blacks ainda não voltou seu olhar pesado de forma significativa para o mundo mortal, nunca emergindo dos poços de lodo de Shadakla para travar guerra contra seus inimigos. Ao que tudo indica, se manteve satisfeito em apenas apodrecer no seu próprio domínio imundo. Alguns Lordes Demônios chegaram perto de descobrir a verdade sobre Joey Blacks. Dagon e Pazuzu suspeitam que o Lorde Sem Face já foi um poderoso Oberith, que Tarisdun destruiu durante os tumultos iniciais que formaram o abismo. Ambos os Lordes Demônios estão certos ao julgar que Joey Blacks é antigo, mas no entanto se enganam ao supor que ele é um Oberith caído, assim como se equivocam a julgar que ele está em declínio. O Senhor Sem Face era a infecção na ferida do caos elemental, uma massa de fluidos e sólidos despertada na consciência quando Tarisdun alojou a semente do mal no plano entrópico. Joey Blacks jorrou como sangue negro, uma massa purulenta, gritando e rugindo com um conhecimento obsceno invadindo sua mente. Quando os Oberiths saíram de seu mundo agonizante, Joey Blacks recuou, deslizando para longe do conflito eminente entre o Deus Louco e os invasores para enfrentar sua nova existência e seu propósito maior. Durante a longa era de devastação causada pela cruzada do Deus das Trevas contra as forças Oberith, Joey Blacks pingou na ferida aberta que estava se tornando o abismo, despertando a consciência dos próprios elementos, gerando novas raças de horrores gelatinosos, escorregadios e brilhantes onde quer que lhe rastejasse. Fluiu cada vez mais fundo, até que ele se acumulou nas profundezas emaranhadas, onde pôde refletir sem perturbações sobre seu terrível lar e seu lugar nele. Joey Blacks testemunhou a formação do abismo e viu os Oberiths emergirem de seu reino inferior para poluir o caos elemental, e testemunhou a luta final entre Tarisdun e os mais antigos demônios. Isto fez com que ele conhecesse o verdadeiro nome de cada Oberith, e como sabemos, conhecer o verdadeiro nome de um demônio é o mesmo que ter poder e vantagem sobre ele. Joey Blacks assim passou a ter uma compreensão intuitiva das ambições de cada um, e esse conhecimento fez dele
um dos poucos que compreende o verdadeiro propósito do abismo. Outros Lordes Demônios têm pouco respeito e ainda menos utilidade para o Lorde Sem Face. Sua forma não é fixa, seu aspecto é hediondo e sua natureza reflete a corrupção responsável pela criação do abismo. Deixando de lado sua aparência repugnante, Joey Blacks não contribui em nada para as lutas dentro e para o abismo, não fazendo esforços nem durante a Guerra da Alvorada, nem durante a ascensão da Rainha do Caos. Nem mesmo durante os primeiros confrontos da Guerra de Sangue, quando Asmodeus caiu em desgraça e reivindicou um pedaço do fragmento do mal, aquele que desliza se mostrou. Joey Blacks não faz alianças e não trava guerras. Os enviados viajam para seu reino destruído e nunca mais são vistos. Ele não protesta de forma alguma contra a ganância de Zuggtmoy, quando ela afunda seus sensores fungoides mais profundamente na camada abissal que eles compartilham. Apenas os limos e demais seres viscosos que povoam seu reino realmente interessam ao príncipe fétido. Eles estremecem com algo semelhante ao prazer quando o Lorde Sem Face está próximo, se contorcendo sempre quando ele passa. Joey Blacks pode ser um Lorde Demônio, mas o que ele afirma ser seu domínio não é nada que alguém possa desejar. Com o desprezo vem a falta de atenção. Para outros Lordes do Abismo, conquistar as escassas propriedades de Joey Blacks não vale o esforço. O reino de Zuggtmoy a esconde e protege de Joey Blacks, e a Senhora da Decadência não pode ser movida para expulsar seu rival. Esse estado longe da vista e da mente é exatamente o que Joey Blacks exige. É o que lhe permite agir impunemente, sem temer represálias ou agressões por parte dos seus notórios pares. Ele é a essência bruta do caos elemental, que a semente do mal despertou para uma malevolência obscena. Ele é um inimigo sutil, um monstro cuidadoso e intrigante cujo vasto intelecto se mostra capaz de alcançar objetivos distantes manipulando os corpos e mentes obscuras de seus incontáveis servos. Seus escravos são limos e pudins, geleias e massas gelatinosas, todos povoando as regiões mais escuras dos planos. Joey Blacks precisa apenas concentrar seu poder, e esses escravos obedecem a todos os seus comandos. Com os servos já encontrados em todos os cantos da existência que possam habitar, pode-se perguntar por que o Brilhante ainda não despertou seus exércitos e conquistou o mundo. Na verdade, ele tem mais servos do que pode comandar, e não pode dividir sua atenção para direcioná-los todos de uma vez, pelo menos não ainda. Por enquanto, ele apenas aguarda, acumulando pacientemente seu poder e criando novos horrores para o dia em que ele poderá reivindicar o que acredita ser devidamente seu. Quando isso acontecer, o cosmos estará condenado a se afogar em sua putrefação. O Lorde Sem Face é um apelido adequado para Joey Blacks. Ele não tem uma forma definida e oscila entre diferentes formas e tamanhos com facilidade, podendo se esticar em uma piscina suja e borbulhante ou se recolher em uma torre oscilante apenas para cair, com um grande estrondo em um monte vil. Ondulações na epiderme fina e oleosa, contendo seus fluidos, são olhos vermelhos e piscantes que, quando abertos, choram lágrimas negras e lamacentas que secam em uma crosta por seu corpo arfante. A pele é uma mistura prejudicial à saúde de tons marrons, verdes, amarelos e cinzas, listrados de preto. Uma variedade infinita de limos e demônios miseráveis povoam os túneis que levam à câmara sombria onde Joey Blacks mora. Os inimigos que se aventuram nesses corredores devem enfrentar esses monstros em números incontáveis e sem piedade. Os lodos lutam com estranha astúcia e persistência que pode até chocar os despreparados, e Joey Blacks dirige seus subordinados com a habilidade de um mestre de xadrez. Se um inimigo poderoso violar essas defesas, ele ou ela poderá encontrar o Lorde Demônio em seu covil nocivo, uma câmara vasta e viscosa.
As paredes da sala estão escorregadias com o horrível hospedeiro, vomitando sua corrupção para misturá-la com as exudações. Ao se aproximar do covil de Joey Blacks, a inteligência do lodo não é a única indicação sobrenatural de sua presença demoníaca, pois a região ao redor dele foi distorcida por sua magia maligna. Uma fina camada de lodo escorregadio e pegajoso cobre as superfícies da maioria das áreas num raio de aproximadamente 10 km, e dentro de 1,5 km, onde poderiam estar lagoas, poços ou outras pequenas fontes de água doce, há corpos de líquido altamente ácido que corroem tudo o que tocam. Estar tão perto do covil do Lorde Sem Face simplesmente não é saudável para a mente e também para o corpo, e os visitantes podem exibir sinais de loucura provocados pela presença de Joey Blacks, como consumir tudo o que podem, se definir pelo que devoram e encorajar outros a se comportarem de maneira semelhante ou se recusando a se desfazer de qualquer um de seus bens. Se alguém conseguisse passar pelas inúmeras defesas dos poços de limo, encontraria a vasta caverna que era a Sala do Trono, entre aspas, do Palácio de Joey Blacks, no centro de seu reino. A área parece o maior monte de lixo do multiverso, composto de dejetos e imundícies existentes às propriedades ácidas dos limos. No centro da sala, há um único pedestal de pedra riscado e corroído pelas secreções do pai dos limos, que ele afirma ser seu. Ao redor da pedra estão uma sopa agitada de limos aborrecidos, e cobrindo as paredes uma outra camada de limos, todos expelindo corrupção rançosa para se misturar com a própria sujeira do Lorde Sem Face. A princípio, Joey Blacks parece ser uma massa fluida, ou uma enorme mancha, até que ele se reúne em um pilar cônico de carne pegajosa e fluidos pingando. Por um momento, a torre viscosa oscila e depois desaba com a força de uma avalanche. Joey Blacks espalha seu corpo pegajoso o máximo que pode, esmagando tudo em seu caminho. Feito isso, ele se contrai novamente, se levantando para um novo ataque. Ele se deleita com dor e destruição, arrebatando inimigos ao seu redor, os arrastando para sua massa, abrindo olhos avermelhados para observar tais infelizes se liquefazerem. Aqueles que tentam voar para fora do alcance percebem rapidamente o seu erro, pois Joey Blacks esguicha jatos de ácido ofuscante nesses inimigos e ruge com alegria demoníaca quando eles caem no chão. Ele não permite ninguém escapar de seu santuário. Ao contrário da maioria dos Lordes Demônios, Joey Blacks não empregava nenhum aspecto verdadeiro, avatar, para lidar com assuntos mortais. Gastar energia para criar um avatar parecia inútil para ele, dada a raridade de seus cultos mortais e a negligência de seus servos preferidos. Quando precisa se comunicar com um lacaio senciente, ele impõe sua vontade a um limo próximo a tal escravo, e o manipula como se fosse uma marionete. Os cultos de Joey Blacks mantêm limos poderosos como animais de estimação apenas para esse propósito, e a massa gosmenta da criatura assume a coloração e os olhos vermelhos de Joey Blacks quando este se manifesta por ela. Dito isso, houve momentos de maior necessidade que obrigaram Joey Blacks a se manifestar por meio de um aspecto. Cedendo um pouco à sua teimosia, ele criou um avatar, que habita uma cabana no semiplano da sujeira. Joey Blacks criou tal semiplano quando sua essência vil foi banida pelos habitantes do plano elemental da água. Numa espécie de floresta exuberante, as árvores e o solo do semiplano são feitos de lodo verdejante, parte do qual era realmente lodo verde. A paisagem é pontilhada por lagoas fétidas e rios de lama, e povoada por nuvens de insetos, otiugs e vários monstros fedorentos. Durante o dia, o céu é amarelo e o sol verde, mas à noite o céu se torna um vazio negro. A cabana do avatar de Joey Blacks fica sobre um monólito de pedra com 15 metros de largura e 120 metros de altura. Dentro da cabana encontra-se a figura de um homem idoso, formado a partir de um fragmento da essência de Joey Blacks, possuindo muito do conhecimento de seu criador. O eremita, como é conhecido, normalmente concorda em responder uma única pergunta em troca da conclusão de uma tarefa. Ele apenas responde perguntas
e atribuiu tarefas para vingar seu mestre e lutar contra seus inimigos, mas às vezes os motivos são menos óbvios. O eremita mantém a boca e os olhos fechados, os abrindo apenas para atribuir uma tarefa. Quando o faz, lodo verde jorra de suas cavidades e devora seu corpo. De forma misteriosa, o mesmo reaparece pouco tempo depois, sem quaisquer sinais de ferimento. Dewey Blacks raramente recruta servidores demoníacos. Em vez disso, ele depende dos limos para representá-lo onde quiser. Ele também escraviza demônios que seus limos prendem ou consomem, dando origem a limos demoníacos inteligentes sujeitos à sua vontade. O maior deles é o servo favorito de Dewey Blacks, a monstruosidade conhecida como escuridão dada à fome. Engordada por sempre alimentar seu apetite insaciável, esta pesada massa negra age com inteligência maligna, uma astúcia adquirida com a essência demoníaca trancada dentro de seu corpo. Demonologistas desequilibrados afirmam que esse demônio já foi um Hasbro, uma fera miserável que se perdeu e entrou em conflito com as atenções prejudiciais de Dewey Blacks. O corpo e a mente do Hasbro se dissolveram em um pudim negro, se tornando algo pior do que um demônio ou limo jamais poderia ser separadamente. O esgoto do abismo, Shedakla, pouco oferece ao viajante abissal. É um lugar coberto de podridão, com suas colinas onduladas salpicadas de todo tipo de sujeira e ferrugem mortais, florestas de fungos e poças de limo venenoso. Seu céu estremece, cheio de nuvens marrons inchadas de corrupção. Horrores mortais aguardam aqui. Isto é apenas a superfície, um mofo colorido crescendo nas costas de uma pilha rançosa. É nas cavernas fedorentas abaixo desta decadência que se pode encontrar Dewey Blacks e seus mares viscosos. Dois poderes demoníacos reivindicaram Shedakla, a camada 222 do abismo. Sugutmoy, a Senhora dos Fungos, comanda a superfície e molda seu domínio para se parecer com sua forma horrível. O solo onde suas criações se escondem cobre os túneis profundos e as câmaras cavernosas que abrigam o Lorde Sem Face e seus exércitos. Na verdade, Dewey Blacks expandiu seu domínio, pois ele ascendeu de uma outra camada chamada Molor. Os dois reinos estão ligados por uma série de portais, a maioria dos quais existe somente na porção subterrânea de Shedakla. O reino fedorento de Molor é icônico. É uma terra de limo e lodo, muitos infundidos com energia demoníaca. A área está permeada de sujeira, decadência e da atmosfera de impérios há muito extintos. Seus habitantes mal cheirosos se sentem em casa na sujeira, portadores de doenças e infestados de parasitas. Molor é um anátema para Eratis, a divindade que personifica as alturas da civilização. O reino afundado incorpora seu ponto mais baixo e talvez seu destino final. Os habitantes de Molor são demônios, limos, otyugs e criaturas semelhantes que não possuem civilização. A sociedade não está ausente, no entanto. Uma cidade chamada Tulgrime se esconde nos túneis tortuosos como um sapo fraco e debilitado. Cultistas loucos, exploradores presos e moribundos, homens-ratos e tuberculosos infectados por doenças habitam suas ruas e favelas. Eles são um grupo enfraquecido, tentando inutilmente evitar uma destruição lenta, debilitante e inevitável. Embora sejam um pouco mais do que necrófagos na selva, um sentimento comum de decadência e doença une esses indivíduos. Os estrangeiros ficam horrorizados quando descobrem que criaturas inteligentes de qualquer tipo residem neste buraco pútrido. Ninguém se preocupou em mapear grande parte de Molor. Mesmo assim, algumas áreas são conhecidas por quem mora ou estudou a região. Molor está cheia de túneis gotejantes e labirínticos de lama. Os tetos se curvam precariamente e gotejam sujeiras de todos os tipos. Resíduos fedorentos, lixo doentio e comida podre ficam incrustadas nas paredes ou fluem pelo chão em riachos preguiçosos.
Os estudiosos afirmam que o esgoto de dentro para fora dos planos acaba se infiltrando nos túneis gotejantes de Molor. O santuário de Joey Blacks se encontra em algum lugar no coração dos túneis de Molor. Aqui, cultistas devotados e poderosos prestam homenagem a seu mestre abissal. Disse que o santuário guarda riquezas incontáveis sob sua superfície. As oferendas de séculos de adoradores que vieram colocaram algo diante do altar e observaram o objeto afundar no lodo. Já a Bocarra da Eternidade é uma caverna no final de uma série encharcada de túneis, um buraco gotejante de 1,5 metro de largura em seu centro. O local serve como último recurso para os habitantes do Reino Fedorento, especialmente os habitantes de Tulgrime. Bestas demoníacas infestam os túneis que levam até aqui, atormentando invasores ou exploradores. No entanto, eles parecem sentir o desespero e a miséria dos condenados, deixando essas criaturas em paz e desaparecendo nas sombras. Os condenados são livres para se esgueirar pela lama sugadora e ficar na beira do poço. Disse que a Bocarra da Eternidade não tem fundo, e aqueles que saltam caem para sempre. Outros rumores dizem que um desgraçado em queda livre acaba em outro lugar. Para os desesperados habitantes de Tulgrime, qualquer resultado é aceitável. Na verdade, qualquer um que caia na Bocarra continua a descer por cerca de 10 minutos antes de passar por um portal imprevisível, que pode transportar criaturas para outra camada mais profunda do abismo em um momento e para um plano diferente no seguinte. De vez em quando, uma criatura que passa pelo portal acaba totalmente além dos planos. Os poucos estudiosos que conhecem o portal da Bocarra se perguntam se ele leva ao reino original de Joey Blacks. Talvez há muito tempo, uma criatura do além rastejou pela lateral deste buraco, subiu pela borda e infestou um novo lar, e este pode ter sido muito bem Joey Blacks. Por fim, temos Tulgrime, no único assentamento conhecido em Molor. É uma coleção de barracos construídos a partir de fibras fúngicas apodrecidas, escavados em montes de lama ou empilhados no lixo. As ruas estão cobertas por um muco sugador e mal cheiroso, e em alguns lugares o solo parece vivo e arrasta criaturas para baixo. Seus ossos borbulham minutos, horas ou dias depois. Doenças assombram as ruas e cadáveres cheios de vermes são uma visão comum. Cullis Hartrand governa Tulgrime, um autoproclamado rei de uma pequena cidade-estado cujo nome se perdeu na história, assim como os detalhes dos pecados e da arrogância que fizeram com que sua alma acabasse aqui. A mente de Cullis quebrou há muito tempo, e ele domina esta fedorenta cidade de casebres como se ela fosse um império opulento. Os cidadãos cumprem a contragosto suas ordens, pegando em armas enferrujadas para sair em patrulha, embaralhando restos sujos e se atrapalhando nos chamados assuntos de Estado. Eles obedecem principalmente porque temem um castigo de Cullis, infligido por uma criatura terrível chamada Grolog. Grolog pode ter sido um elemental terrestre que foi corrompido pela influência de Joey Blacks. Agora ele é uma fera enorme e amorfa, com uma boca grande e sugadora e buracos gotejantes no lugar dos olhos. Ele pode se fundir com outro material viscoso e viajar por Molor, movendo-se pelos pisos, paredes ou tetos com apenas uma ondulação para indicar sua passagem. Grolog é um tanto inteligente e pode se comunicar nos idiomas comum e abissal de forma arcaica. Por que ele obedece às ordens de Cullis, ninguém sabe, mas a maioria dos habitantes suspeita que seja alguma influência de Joey Blacks que está realmente em ação. Molor não recebe visitantes. Aqueles que conhecem o local o evitam, a menos que não exista outra opção. Mas voltemos agora para Shedakla. Zugot-Moai pode reivindicar o domínio aqui, zombando de Joey Blacks por recuar para as profundezas da Terra. No entanto, é revelador constatar que ela ainda não encontrou coragem suficiente para descer até a gruta de Joey Blacks e enfrentá-lo,
especialmente depois da grande perda de poder que Zuggtmoy sofreu durante a queda do Templo do Elemental do Mal. Tal revés, assim como sua ausência, apenas ajudaram Joey Blacks a ganhar ainda mais território em Shadakla. Os que nomearam o território de Joey Blacks como Poços de Limo escolheram um nome assertivo, pois este é composto de buracos nas entranhas do plano abissal, cheios de todos os tipos de gosmas e criaturas semelhantes. Limos menores, que são uma ameaça apenas em grande número para aventureiros experientes, cobrem as passagens superiores. Quanto mais fundo nos poços fedorentos alguém viaja, mais aterrorizantes e astutos os limos se tornam, até que nenhum erro possa ser cometido sobre sua senciência e natureza demoníaca. Muitos que sugerem que Joey Blacks está perdendo em suas disputas com a Senhora dos Fungos, mesmo depois da queda dela no Templo do Elemental do Mal, aparentam não estar cientes de que o tempo de Joey Blacks é gasto cultivando suas hordas e avançando em seus planos de dominação a longo prazo. Zuggtmoy pode vomitar toda a sujeira que desejar sobre ele, mas Joey Blacks acredita que um dia ela se ajoelhará ou morrerá, assim como todos os que se opõem a ele. O Lorde Sem Face se retirou para Shadakla não muito depois de Tar-Isdun e os senhores Oberith terminarem o seu feud. Ele entendeu o poder do abismo e bebeu profundamente de sua fonte, se enchendo de poder e principalmente de conhecimento, enquanto estava isolado dos outros lords. Conhecimento este que compartilhou principalmente com Yggdrasil, mais conhecida como Tasha, que o registrou em sua coletânea Demonomicon. Enquanto outros demônios subiam e desciam de categoria em suas diversas disputas, Joey Blacks administrou seu poder, reunindo seus servos, se preparando para o dia em que ele pudesse erguer das profundezas abissais para se espalhar pelos cosmos em uma onda destrutiva incontrolável. Joey Blacks e seus servos mastigaram a pedra e o solo para ligar os abismos mais profundos de Shadakla através de uma rede de corredores úmidos. Cada abismo serve como um poço de reprodução, onde os limos desovam em um ciclo interminável, sua fecundidade enchendo os poços com espécimes de tantas variedades que a grande quantidade cria massas semelhantes a lagos subterrâneos. O mais antigo, Supurus, tem quase 160 quilômetros de diâmetro. O Lorde Sem Face não visita pessoalmente essas piscinas de desova, se aproveitando de limos menores os usando para levar sua consciência para onde quiser em seu reino fétido. A maioria dos demônios o evita e seu medo e repulsa é exatamente o que Joey Blacks deseja. Embora não sejam numerosos, outros tipos de demônios às vezes optam por residir em Shadakla. Os poços de limo atraem aqueles que valorizam a anarquia e o anonimato acima de tudo, porque Joey Blacks presta muita pouca atenção em coisas deste tipo. Hasbros coacham na escuridão silenciosa das câmaras superiores, enquanto os chasmes se deleitam com os resíduos acumulados nos corredores. Demônios se reúnem em pequenas colônias, pastoreando limos, enquanto outros de todos os tamanhos se escondem aqui e ali. Os habitantes mais miseráveis são mortais que se comprometeram a servir Joey Blacks, e é preciso ser uma pessoa particularmente depravada para procurá-lo. A maioria dos que o fazem sofrem aflições terríveis que levam à loucura. Os mortais, em busca de alívio para a miséria, podem ser atraídos para cultos que oferecem orações e sacrifícios ao pestilento Lorde Demônio, e aqueles que se vinculam a Joey Blacks podem ser atraídos um dia para Shadakla. Essas almas quebradas se dissolvem lentamente até renascerem como limos sencientes ou híbridos gelatinosos condenados a servi-lo. O astuto dos humores mais sujos tem apenas um interesse passageiro em criaturas humanoides. Ele os considera obstinados e tímidos demais para serem de muita utilidade. Sem recrutamento ativo para aumentar suas fileiras, seus cultistas formam uma sociedade pequena, devotada e insana. Somente as pessoas mais loucas e desesperadas o adoram. Esses poucos destroçados pensam que Joey Blacks pode aliviar sua dor ou queimar suas mentes para que, na insanidade, eles possam suportá-la.
A doença atingiu de alguma forma todos os servos, não lodos, de Joey Blacks. Alguém pode estar coberto de deformações desagradáveis. Outro pode ter bolhas não naturais nas mãos e no rosto, ou os dedos das mãos e dos pés podem estar apodrecidos. Brutos, escaramuçadores e soldados ganham mais com o serviço prestado a Joey Blacks. Os benefícios que ele oferece aumentam seus poderes e os ajudam a superar seus inimigos com veneno, ácido e pragas vis. Previsivelmente, eles também desenvolvem resistência ou imunidade a ácidos e venenos, além do fato de serem sérios transmissores de doenças e infecções. Embora a palavra deslizar, entre aspas, pudesse ser aplicada mais apropriadamente a cobras ou criaturas que se arrastam por seus tentáculos, a expressão culto rastejante ganhou espaço nas fofocas de Faerûn para se aplicar aos adoradores de Limos, especialmente após a publicação de um livrinho anônimo que se tornou amplamente divulgado ao longo das rotas comerciais, chamado Perigos que Todos Devemos Ter Cuidado. Segundo o autor, os cultos rastejantes estão entre os piores desses perigos. A maioria das pessoas nos reinos já ouviu falar de Joey Blacks, em várias histórias assustadoras contadas aos jovens sobre o que acontece com os imprudentes e tolos que se perdem onde não deveriam. De acordo com muitos, os cultos nos reinos que adoram o mal elementar viscoso, exudativo e amorfo tiveram o seu dia. Eles foram poderosos no passado, mas são quase desconhecidos agora. Esse passado poderoso é bastante verdadeiro, de acordo com os escritos de alguns estudiosos e clérigos eruditos. Alguns até afirmam que cultos escorregadios, e uma prevalência agora desaparecida, ou oculta, de limos e cubos gelatinosos, podem ser o motivo pelo qual nenhum reino duradouro surgiu ou floresceu ao longo das rotas comerciais das terras centrais, entre a Costa da Espada e o Mar das Estrelas Cadentes. No entanto, o fato de serem obscuros agora não significa que estes cultos estejam extintos ou reduzidos a um punhado de crentes iludidos e impotentes. Em vez disso, os cultos rastejantes estão florescendo, particularmente em Afkatla e Priapuri, mas em menor grau em todos os portos da Costa da Espada. E estão a se espalhar rapidamente ao longo das rotas comerciais para Sembia, Gultandor e mais além. Os mais poderosos atualmente desses cultos são os Tessaerli, bem enraizados em Afkatla e buscando secretamente ganhar poder em Am. E também os Imur, centrados em Priapuri e alcançando os portos do sul sembiano e Dragon Ridge. Os Tessaerli têm mais de 60 membros em Afkatla, muitos deles de famílias ricas e estabelecidas há muito tempo, e 20 e poucos membros espalhados por Am. Seu líder é o retornado Tolomond Hlael de Afkatla, um mago rico, urbano e estudioso de tomos arcanos que mora em uma mansão fortificada no distrito da Gema, e aqueles que não são membros podem entrar em contato com Tsaerli, deixando uma mensagem nos chifres do Clube de Caçadores de Anduri, no distrito comercial de Afkatla. Os Imur são cerca de 80 membros fortes, com uma dúzia de retornados formando um círculo interno de governadores e mensageiros para o resto. Disse que esses Lau Imur são liderados por um mago chamado Heldrin Arli e suas duas consortes, a bela e sombria Tarsena Daeron e a peluda Velacra Sanriu, embora o implacável matador Hezind Molor seja o ameaçador mensageiro que a maioria dos cultistas vê. Eles não permitem contato público em Priapuri, mas lidam com estranhos por meio do jovial e amante do vinho, o transportador mercante Papur Laerfli, em Saerlon. Há muito tempo, os cultos rastejantes desenvolveram ritos para reconstituir magicamente os mamíferos que foram dissolvidos em limos, pudins e cubos gelatinosos, para que emerjam como eles mesmos e vivam novamente, embora estejam enfraquecidos e mudados para sempre, constantemente ansiando por se fundir com os limos novamente.
Esses ritos passaram a ser de uso geral entre esses cultos e entraram nos segredos do templo, entre aspas, de algumas religiões. Magia lançada apenas em troca de grandes dízimos para um templo ou sacerdócio. Recentemente, alguns cultistas rastejantes criaram magias que trazem prazer a esses retornados, termo cunhado para denominar estes adoradores magicamente reconstituídos, aplacando temporariamente suas fomes sem fim. A notícia sobre isso se espalhou, e os que buscam prazer, incluindo o clero de Xares, estão se interessando. A maioria dos cultos rastejantes tem líderes que são retornados, e a sorte de tais cultos aumenta e diminui com a energia, as ambições, o brilho intrigante e as realizações de tais indivíduos. Tais criaturas certamente existem, apesar das afirmações de alguns sábios e livros de tradição de que todos os limos não são inteligentes. Na verdade, eles podem muito bem ser muito menos raros do que inicialmente se acreditava, porque procuram escapar da atenção de outras raças sencientes, se escondendo atrás de seus parentes. Eles são fisicamente maiores do que limos e demais gosmas não sencientes, e têm mais habilidades, ainda em grande parte não codificadas. Eles podem sentir a distância e a direção de partes anteriores de si mesmos, separadas deles por sua própria ação, por batalha ou por terceiros. Os cultos rastejantes normalmente procuram influenciar as mentes de governantes, cortesãos, autoridades locais e indivíduos socialmente influentes. Eles evitam o clero, porque suas atividades são facilmente detectadas na oração e pelos servos vigilantes de uma divindade. Nesses empreendimentos, eles desfrutam, na melhor das hipóteses, de um sucesso limitado ou estritamente local. Se um culto rastejante tiver acesso a um limo ou limo patrono, que seja mais inteligente do que os espécimes irracionais habituais, e se esse limo estiver disposto a trabalhar com os cultistas para reunir cada vez mais adoradores sob seu domínio, ele pode ganhar poder com velocidade surpreendentemente assustadora. Este crescimento é especialmente rápido e duradouro se for apoiado por Illithids oportunistas, doppelgangers, skulks e outras criaturas que vivem escondidas entre as populações de cidades faerunianas dominadas pelos humanos. Foi isso que aconteceu aos Tessaeli, aos Imur, e a um novo culto público dos reinos fronteiriços chamado Maralf, que começou como uma conspiração de comerciantes humanos inescrupulosos e ousados trabalhando com grandes limos sencientes. Todos eles estão crescendo rapidamente à medida que cooptam aventureiros e bandidos por todos os reinos. Uma tática de recrutamento usada por limos sencientes é deixar partes de si mesmos, que eles podem vagamente sentir e controlar de longe, em baús e cofres distribuídos em uma cidade por membros do culto, colocados onde os indivíduos que o culto gostaria de acolher, entre aspas, irão encontrá-los, como em um cofre ou esconderijo de tesouro pertencente a uma criatura-alvo. Mesmo que alguém encontre tal isca primeiro, o limo senciente provavelmente estenderá seu alcance, esperançosamente para longe, com a intenção de corromper muitos. Portanto, tanto os ladrões quanto os excessivamente curiosos devem tomar cuidado com o que pode estar esquecido em um baú. Esses baús geralmente têm uma aparência impressionante, e rumores podem ser espalhados sobre seu conteúdo mágico ou extremamente valioso, promessas de centenas de rubis, por exemplo. Eles também são geralmente desbloqueados, com o lima esperando nas gemas ou itens supostamente mágicos um abridor incauto tocar. É claro que qualquer pessoa que entre em contato com tal limo atípico normalmente ficará sobrecarregada quando a criatura se lançar em seus olhos, nariz, boca e ouvidos, buscando dissolvê-los e absorvê-los, e assim crescer. Os membros do culto normalmente verificam a localização de tais baús de iscas com frequência, e quando descobrem que um limo fez vítimas, eles realizam os ritos que devolvem, entre aspas, esses infelizes à ascensão como retornados. Tais indivíduos, não importa o quão hostis possam ser inicialmente ao culto ou limo atípico, desejam se juntar à criatura que os dissolveu e geralmente, às vezes eventualmente com relutância, se juntarão ao culto ou pelo menos cooperarão com ele para obter acesso a um limo novamente.
Entre limos e limos sencientes em Faerûn, surgiu há muito tempo uma crença de que, em um tempo futuro, se vários limos aumentassem seu tamanho e poder, surgiria alguém que poderia unir muitos em uma mente e corpo compartilhados, se estendendo por grandes distâncias nos reinos subterrâneos. Este Maeramanta, como é chamado, dominaria telepaticamente as criaturas inferiores próximas e assim governaria. Lembra muito as pretensões de Joey Black, certo? De acordo com esta crença, esta decisão era o destino legítimo dos limos sencientes. Algum dia toda Faerûn seria o domínio dos Maeremanta, e todas as criaturas seriam seus brinquedos. Ao controlá-los, os Maeramanta aprenderiam os caminhos para outros mundos e com o tempo os dominariam e governariam tudo. As origens dessa crença foram perdidas no tempo, embora os mais sábios acreditem que ela veio, é claro, de Joey Blacks. Embora a ideia de limos predatórios e egoístas cooperando pareça absurda, ela foi difundida há muito tempo por um ser cujos poderes mentais eram tão grandes que ele poderia não apenas dominar e convencer os limos que encontrava, ele poderia lhes dar um gostinho de comunicação mental fácil que lhes permitia trabalhar com outros tipos de limos para benefício mútuo. Quer este ser fosse divino ou não, ele ainda pode existir, comandando uma colônia de limos cooperativos e representando um grave perigo para qualquer ser humano que entre em contato com ele. A notícia começou a se espalhar entre os cultos rastejantes ativos nas terras costeiras do Mar das Estrelas Cadentes sobre um lodo gigantesco conhecido como Undar. Esta criatura é tão inteligente e astuta quanto muitos aventureiros humanos veteranos. Assemelhando-se a um limo cinza em matiz e aparência inicial, plana, sem bocas ou olhos à mostra, Undar é amorfo, mas pode fazer crescer até uma dúzia de mandíbulas compresas e 2 olhos de vários tamanhos de uma vez. Undar dissolve a carne daqueles com quem entra em contato, como faz um pudim negro, mas também usa suas mandíbulas para desativar ou remover membros ou armas empunhadas de inimigos. Ele também pode, como a maioria dos limos sencientes, se agarrar a paredes e tetos com um aperto semelhante à magia patas de aranha, e assim se transportar para cima e para fora das aberturas de ventilação do teto, poços descobertos, cisternas e similares. Undar tem a habilidade, de alcance e força desconhecidos, de comandar gosmas ocres, limos cinzentos e pudins negros para obedecê-lo totalmente, incluindo lutar por ele contra probabilidades esperadoras. Undar não se curva a nenhuma criatura, mas persegue seus próprios planos e objetivos, que parecem se centrar em vasculhar áreas específicas dos esgotos de cidades e partes do subterrâneo que sustentam as cidades dos Drow e seus aliados. Embora Undar tenha fortes habilidades telepáticas, tentativas de se comunicar magicamente ou psionicamente com ele resultam em contato perturbador com uma mente que parece caótica e insana. Embora as ações de Undar demonstrem astúcia e domínio paciente, que evidenciam um propósito. Ele é um descendente de Joey Blacks que indiscutivelmente merece maior atenção. Em suma, ironicamente, os objetivos de Joey Black são possivelmente os mais fáceis de entender entre os Lordes Demônios, pois seus desejos tendem a ser simples e descomplicados. Raramente ele se preocupa em conspirar e planejar porque se contenta apenas em continuar existindo, sendo seu único objetivo ativo a corrosão de qualquer coisa viva que puder alcançar. Esta monstruosidade malévola pouco se importava com as intrigas e odiava praticamente tudo, talvez desfrutando apenas do ato de destruição e ocasionalmente regozijando com movimentos sádicos. Se podemos dizer que Joey Blacks tem uma missão em filosofia, em escala maior, seria dissolver todas as coisas vivas, inundando toda a existência em sua putrefação pestilenta e deixando seus reflexos disformes como as únicas formas de vida restantes. No fundo, ele acredita que o multiverso é seu, e por ora, continua acumulando poder e expandindo suas crias dismórficas e nojentas por toda a parte. Joey Blacks aguarda o momento em que estará pronto, quando poderá controlar todas ao mesmo tempo e simultaneamente atacar toda a existência.